Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode tomar seu assento neste momento. Eu quero aqui externar a minha gratidão ao nome do Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Deus é bom, sua misericórdia para sempre. Enquanto você encontra o texto bíblico que nós vamos ler aqui esta noite, Apocalipse, capítulo de número 5, eu quero transmitir ao pastor Fábio Rodrigues, um abraço do nosso presidente, pastor José Hamilton, de toda a primeira Assembleia de Deus em Miracema, para o senhor, todos os obreiros e toda esta igreja tão abençoada, tão viva. É uma alegria rever os irmãos aqui nesta noite, tantos amigos que nós temos aqui neste lugar, e especialmente rever aqui o pastor Felipe, sua esposa, sua família, o pastor Jonas, a irmã Carla, que são amigos também que o Senhor nos deu. E eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração aqui nessa noite. Meus irmãos, a verdade é que nós temos uma certa predileção pela leitura de alguns textos bíblicos. Por exemplo, naturalmente, em alguns momentos dos nossos devocionais, a gente escolhe um salmo para fazer a leitura, sim ou não? Você quer ver? Quem aqui, levante a mão, quem aqui leu pelo menos um salmo essa semana? Deixa eu ver. Olha aí, muita gente. A gente gosta também de textos que são narrativos, que contam para nós algumas histórias, como por exemplo, os evangelhos. Quem aqui leu pelo menos um capítulo ou alguns versículos de um dos 4 evangelhos essa semana? Deixa eu ver. Tá vendo só? Mas tem um livro na Bíblia que a gente tem um certo medo dele. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que não gostam desse livro porque tem medo de não dormir à noite. Eu passei por uma experiência um dia que eu fui pregar num determinado lugar e o pastor falou assim para mim: você pode pregar 65 livros da Bíblia, não prega nesse não, tá? Eu achei aquilo estranho, falei, que negócio esquisito. Eu já anunciei, mas se não tivesse anunciado, você saberia de qual livro eu estou falando? Qual é o livro eu estou falando? Apocalipse. Por que as pessoas têm medo ou têm dificuldade com o livro do Apocalipse? Por conta da linguagem do livro do Apocalipse. Apocalipse tem uma linguagem que nós chamamos de apocalíptica, ou literatura apocalíptica. O que é isso? É uma linguagem cheia de símbolos, cheia de representações, cheia de significados que nem sempre estão no dia a dia da gente que vive aqui no Brasil no ano de 2021. Mas com um pouquinho de estudo, esforço e sem dúvida com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue entender o que o livro do Apocalipse tem para nos dizer. E eu quero te fazer uma pergunta: será que o Apocalipse tem uma mensagem de Deus para nós hoje? Sim ou não? Sim, com certeza. E eu quero te convidar para nós fazermos a leitura de um cântico. Tem hinos em inúmeros livros da Bíblia, mas eu quero ler com você um hino que está registrado em Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo de número 8. Você encontrou? Diga amém. Diz assim a Bíblia: e havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa,
e vasos de ouro, cheios de incensos, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as nações, língua, tribo e povos. E nos fizestes reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era 10.000 vezes 10.000, e milhares de milhares, dizendo em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e a bênção. E cada criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, assim como as que estão no mar, e tudo o que neles há, eu as ouvi dizendo: bênção e honra, e glória, e poder, sejam àquele que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro para sempre. E os 4 animais disseram: amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre e sempre. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Possivelmente, entre o ano 81 e 96 do primeiro século da era cristã, este livro foi escrito. A tradição cristã atribui a autoria do Apocalipse ao apóstolo João. E neste tempo, meus irmãos, havia uma grande perseguição acontecendo sobre a igreja. Domiciano havia assumido o Império de Roma, e como era comum nas civilizações da antiguidade e desse tempo, ele se declarou ou se autodeclarou um ser divino. Domiciano se achava Deus, e a grande realidade é que ele exigiu de todos os súditos do Império Romano que o reconhecessem como Kyrios, como Senhor. Todos os súditos do Império deveriam dizer: Caesar ho Kyrios, César é Senhor. Mas ele arrumou um problema com os cristãos por conta disso, porque para os cristãos só existe um Senhor, e o nome dele não é Domiciano, o nome dele é Jesus. E por conta disso, muitos cristãos tiveram seus bens confiscados, muitos foram jogados aos leões, muitos foram parar na arena à sorte dos gladiadores. E qual foi a punição do apóstolo João? Ele foi lançado primeiramente em um tanque de óleo fervendo. E por incrível que pareça, para nós somos cristãos, entendemos de milagre, esse homem sobreviveu ao tanque de óleo fervendo. E posteriormente então, João foi levado, foi conduzido para uma ilha prisão que estava em Patmos. E foi justamente lá que João teve as revelações
que nós lemos aqui neste livro. Aliás, o nome Apocalipse não significa fim do mundo, nem tragédia. Não, Apocalipse significa revelação. E no capítulo 1 desse livro, João se apresenta como um prisioneiro por conta da palavra do Senhor. Ele vê 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Ele viu um, semelhante ao Filho do Homem, que passeava no meio dos 7 castiçais. Nos capítulos 2 e 3, João envia 7 cartas, uma para cada igreja da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Chega no capítulo 4, acontece um negócio interessante. O quê? João vê uma porta aberta no céu, e ele ouve uma voz dizendo: sobe cá, e eu te mostrarei as coisas que brevemente hão de acontecer. Irmão, quando João olha, João se depara com um culto no céu. E havia um cântico sendo entoado. Esse cântico é chamado na teologia bíblica de cântico da criação. A primeira estrofe do cântico está no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 8. Era cantado por 4 seres viventes. E qual era o cântico deles? Apocalipse 4:8. Apocalipse 4:8. E os 4 animais tinham, cada um deles, 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro e por fora. E eles não se cansam, nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A segunda parte, a segunda estrofe da canção era cantada pelos 24 anciãos que lançavam as suas coroas, e no versículo 11 do capítulo 4 diziam: Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e para Teu prazer elas existem e foram criadas. Mas chama a minha atenção o capítulo de número 5, porque a partir do versículo de número 9, nós vamos ver aqui um cântico, que não é o cântico da criação, é o cântico dos redimidos. Esse cântico tem 3 estrofes. A primeira estrofe está no versículo 9, a segunda estrofe está nos versículos 11 e 12, a terceira estrofe está no versículo de número 13. E talvez você esteja aí se perguntando: Amós, que cântico é esse? E eu quero falar justamente sobre o cântico dos redimidos aqui nessa noite. Mas Amós, que cântico é esse? Em primeiro lugar, o cântico dos redimidos é um cântico novo. Em primeiro lugar, o cântico dos redimidos é um cântico novo. E não é a primeira vez que cântico novo aparece na Bíblia. Não. O salmista nos convoca no Salmo 33, verso 3, dizendo: Cantai ao Senhor um cântico novo. No Salmo 40, o salmista conta um testemunho dizendo: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodos, de um lago horrível, firmou os meus pés sobre a rocha. Versículo 3: Pôs nos meus lábios um cântico novo. Isaías, no capítulo 42, verso 10, também nos convoca dizendo: Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde os confins da terra. Mas por que é que no Apocalipse a gente vê um cântico novo?
Porque o Apocalipse é o livro das coisas novas. O que tem de novo em Apocalipse? Vamos lá. Em Apocalipse 2,17 tem um novo nome. Em Apocalipse 3,12 tem uma nova Jerusalém. Em Apocalipse 21:1 tem novos céus. Quem vai para lá, diga amém. Tem uma nova terra. Em Apocalipse 21:5 tem uma promessa. Qual é? Eis que faço novas todas as coisas. É por isso que o cântico dos redimidos é um cântico novo. Talvez você entrou aqui hoje vivendo uma vida velha, uma história velha, com lembranças velhas, mas eu tenho uma palavra para a sua vida aqui nessa noite. O Deus que nós servimos é o Deus das coisas novas. Então se prepare, tem algo novo do céu para a sua vida. Quem pode levantar a mão e cantar um cântico novo para o Senhor aqui nessa noite? Tem algo novo de Deus para a sua vida aqui neste lugar. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu vim ser um instrumento de Deus para a vida de alguém aqui nessa noite. Tem gente que se acostuma com coisa velha, acumula coisa velha. Você olha para a vida dele, para a casa dele, só tem coisa velha. Mas me deixa profetizar de novo. É tempo de viver algo novo da parte de Deus. O cântico dos redimidos, em primeiro lugar, é um cântico novo. Mas em segundo lugar, é um cântico, escute isso aqui, ao que é digno. Não é um cântico cantado a qualquer pessoa. É um cântico dedicado ao que é digno. E a expressão, tu és digno ou digno és, de acordo com Champlin, é uma aclamação dedicada a grandes generais vencedores e também a dignatários ou a imperadores que foram recentemente elevados ao trono. E o texto diz: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Bom, mas se a canção é cantada ao que é digno, a pergunta que fica é: quem é digno? Essa pergunta não é apenas feita por nós aqui nessa noite. Ela está em Apocalipse 5:2. Um anjo forte faz uma pergunta, e a pergunta é justamente essa: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Amós, que história é essa? Calma. Você lembra que eu te falei que no capítulo 4 João viu um culto acontecendo no céu e tinha o cântico da criação acontecendo lá? Pois é. Esse cântico era cantado ao que estava sentado no trono, porque o trono não está desocupado. Só que no capítulo 5 tem um livro do lado direito do que estava sentado no trono. E esse livro, meus irmãos, estava selado com 7 selos. Meu irmão, no primeiro século da era cristã, o selo era o que dava autenticidade para um documento. Um selo já bastava para dizer: é autêntico, não há mentira aqui. Só que esse livro é tão verdadeiro. Tem 7. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém escrevia num livro no primeiro século por dentro e por fora. Diz William Barclay que esse livro estava escrito por dentro e por fora para nos dar a ideia de que aqui nós temos a plena revelação de Deus para nós. Só que tem um detalhe: se o livro estava fechado
E a pergunta é: quem é digno de abrir o livro? E se digno era o imperador, quem é que poderia abrir esse livro? Domiciano. Mas tem um problema acontecendo aqui. Qual? Fizeram uma pesquisa no céu, na terra e debaixo do céu. E sabe o que foi que constataram? Que não tinha ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra que fosse capaz de abrir o livro, olhar para ele, nem mesmo lê-lo. Espera aí, nem o imperador, nem o imperador. E o que foi que aconteceu com João diante disso? Começou a chorar. Por quê? Porque quando a gente se encontra diante de uma situação impossível, o que a gente faz? Chora. Não tem quem abra o livro. Esse livro, de acordo com Champlin e alguns entendedores, era o livro do desenrolar da história humana. Então, a história está presa, não tem quem abra, impossível de resolver. Mas de repente, um ancião tocou em João e disse assim: João, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. O cântico dos redimidos é um cântico ao que é digno, e quando nem mesmo o imperador tem dignidade para resolver, o leão se levanta do céu e diz assim: deixa comigo, eu vou resolver. Eu vim profetizar para quem entrou aqui hoje com uma situação impossível. O advogado disse: não tem jeito. O médico disse: não tem jeito. Alguém disse: acabou. Em nome de Jesus, acredite, o leão chegou aqui e ele vai resolver. Vai resolver. Vai resolver. Vai resolver. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Quem foi que chegou para resolver? Diga comigo. Quem foi? Leão. Diga comigo. Mas você já reparou que quando João olha, ele não vê leão? Está no texto. E olhei e vi um cordeiro. Porque leão João ainda não conhece. Está conhecendo agora. Mas cordeiro ele sabe bem quem é. Porque Isaías já tinha profetizado lá atrás, como um cordeiro foi levado ao matadouro. João Batista já tinha apontado para ele dizendo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cântico, o cântico dos redimidos, é um cântico novo, é um cântico ao que é digno, mas esse cântico entoa a nossa redenção. E eu acho isso aqui lindo demais. Porque a palavra que aparece aqui, veja o que o texto diz, Apocalipse 5:9. E cantavam um cântico novo dizendo: tu és digno de tomar o livro e abrir os selos. Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. A palavra comprar, o verbo comprar que aparece aqui é agorazo, que significa redimir, resgatar. Isso aqui nos remete ao mercado dos escravos. Era muito comum que os mercadores mantivessem escravos lá no mercado, e os pais, os paterfamílias, os senhores das famílias, chegavam no mercado para comprar os seus escravos. E quando eles escolhiam os escravos, eles levavam o mercador até a porta da cidade, faziam o trâmite financeiro. E sabe o que é que o mercador dizia? Tetelestai.
significa está consumado, está feito, não tem mais nada, a dívida acabou, o saldo foi liquidado. Meus irmãos, nós estávamos no mercado dos escravos, presos nas mãos do diabo. Sim, a nossa vida era controlada pelo pecado. Era Satanás quem destinava os nossos interesses, os nossos objetivos, os nossos caminhos. Mas sabe o que eu acho interessante? É que a profecia de Isaías se cumpriu em Jesus de Nazaré, quando estava pendurado na cruz. O cordeiro mudo deu um brado. Qual foi o brado? Tetelestai, está pago, está consumado. Na cruz do Calvário Ele pagou a nossa dívida. Satanás não manda mais em nós. Nós fomos comprados. Pedro corrobora essa ideia no capítulo 1, versículo 18, dizendo: não foi com prata, ouro ou pedras preciosas que vós fostes comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro. Quem foi comprado, levante a tua mão e dedique ao cordeiro alguns minutos de adoração. Você foi comprado, você foi redimido. A cruz do Calvário foi a virada da nossa história. Sim, meu irmão, lá na cruz do Calvário, o sangue vertido foi suficiente para nos arrancar do poder do pecado e da morte. Nós fomos redimidos. E sabe o que eu acho interessante? Leia Gênesis 22, eu preguei isso aqui uma vez. Um carneiro substituiu Isaac. Leia Êxodo 12. Deus deu uma ordem para Moisés: Moisés, é o seguinte, você vai pedir às famílias dos hebreus, vão preparar um cordeiro, vão passar o sangue do cordeiro na verga da porta. Por que, Deus? Eu vou passar no Egito. Sim, o anjo da morte vai matar todos os primogênitos, mas na porta da casa que tiver o sangue, o primogênito não morre. O cordeiro vai substituir a família. Leia Levítico. Deus chama Moisés e diz assim: nós vamos instituir o dia do perdão, Yom Kippur. O sumo sacerdote vai entrar no Santo dos Santos uma vez por ano e vai oferecer um cordeiro sem mácula para substituir toda a nação. Mas quando eu olho para Apocalipse 5:9, o cordeiro não substitui um homem. O cordeiro não substitui apenas uma família. O cordeiro não substitui apenas uma nação. Está no texto: com teu sangue compraste para Deus de cada família e língua e povo e nação. Você é brasileiro? Parabéns, foi comprado. Se for americano, parabéns, foi comprado também. Mas eu moro na Líbia, na Tanzânia, foi comprado. Mas eu moro no Sudão, você também foi comprado. Mas eu moro na África do Sul, eu moro na Costa do Marfim, eu moro na Guiné-Bissau. Não tem problema, não tem lugar que o sangue do cordeiro não tenha comprado. Ele comprou, ele comprou, ele comprou. Ai, remaque se telemante. Anubriqueme now, it's fonde o acanda o achoma na uawa. Tem alguém sentindo a glória dele aqui?
Tem alguém sentindo a presença dele aqui nessa noite? Tem alguém que pode adorar ao nome dele aqui neste lugar? Eu vou te dar 30 segundos para bendizer ao nome do Cordeiro que morreu para nos comprar. O cântico dos redimidos é um cântico novo. O cântico dos redimidos é um cântico ao que é digno. O cântico dos redimidos entoa a nossa redenção. Em quarto lugar, o cântico dos redimidos é para todos. Veja o verso 9. Os seres viventes, sim, e os 24 anciãos estão cantando. É a primeira estrofe. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de cada família, e língua, e tribo, e povo e nação. Mas de repente João olha, e agora, na segunda estrofe do hino, chega mais gente. Não são só os 24 anciãos e os 4 seres viventes que cantam. Não, agora os seres angelicais também chegam para cantar. E não chega um ou dois, não. A Bíblia diz, no versículo de número 11, que o número deles era 10.000, vezes 10.000, e milhares de milhares. E o que é que os seres angelicais cantavam? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Conte comigo: o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a bênção. Contou? 7 palavras para dar ideia de que não há adoração que não seja dele. Você pode ser um bom cantor, mas a adoração é para ele. Você pode ser um bom pregador, mas a adoração é para ele. Você pode ser um bom obreiro, mas a glória é para ele. Você pode ser um bom profissional, mas a glória é para ele. Você pode ser um bom pai, mas a glória é para ele. Você pode ser uma boa mãe, mas a glória é para ele. Você pode ser bom no que for, mas aqui ninguém é digno de adoração a não ser o Cordeiro. Então toda adoração é para ele. Mas o cântico é tão impactante, pastor Rodrigo Souza, que na terceira estrofe chega mais gente. Você quer se achar na Bíblia? Você está aqui. Ah, duvida, mas eu vou te mostrar. Leia comigo a terceira estrofe do cântico, versículo de número 13. E cada criatura que está no céu. Você está no céu, sim ou não? Não está, não. E cada criatura que está no céu. Nós não estamos no céu. E na terra. Se achou aqui? E debaixo da terra, assim como as que estão no mar, e tudo que neles há, eu as ouvi dizendo: bênção e honra e glória e poder sejam àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para sempre. Você me ajuda aí, teclado? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é.
cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 santo. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Segura um pouquinho. Ontem pela manhã eu estava na minha casa. Estava ajudando a minha irmã, a minha mãe e as minhas irmãs na cozinha. E quando eu terminei de fazer aquilo que a minha mãe havia me pedido, a minha irmã do meio disse assim: Amós, eu quero te mostrar um hino. Eu queria estudar, eu estava cansado. Eu falei: depois você me mostra. Ela falou: não, você vai ouvir agora. Pegou meu celular. Irmã é um problema sério nessas horas, né? Desbloqueou, colocou esse hino que a gente acabou de cantar, cantado por várias pessoas de diversos idiomas. Pode fazer aí que está bonito. Uma irmã cantou em hebraico, um casal cantou em alemão, um outro casal cantou em espanhol, alguém cantou em inglês, um grupo aqui do Brasil cantou em português. Quando eu vi, eu estava sentado na mesa da minha cozinha, na cadeira, a mesa da minha cozinha, chorando. Eu fui naquele momento transportado para esse texto aqui. E eu fiquei pensando o dia que a gente, sem nunca ter visto, se encontrar com os nossos irmãos do Japão, com os nossos irmãos de Israel, com os nossos irmãos da Alemanha, com os nossos irmãos de todas as partes do mundo, e cada um na sua expressão de louvor, se prostrar diante do Cordeiro e dizer: digno é. Digno és, digno és, digno és. Chome hebre canacana, soregara bacana bagara bagara. Se você espera esse dia, pode ensaiar, pode ensaiar, pode. Ai, ai, olha a glória aí, olha a glória aí. Desceu aqui na terra agora. O vai, olha a glória de Deus aí. Quem pode adorar com um cântico novo? Um cântico novo ao que é digno. Ai. Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe a glória. O Cordeiro chegou,
O Cordeiro chegou. O impossível some agora. Ai, é Minacá. Terebicandaraia. Tem uma presença aqui. Tem uma glória aqui. Pode adorar. Pode, porque Ele é digno. Pode, porque Ele merece. Eu não mereço não, mas Ele merece. Ai, ai, ai. Eu vou dar lugar aqui hoje. Olha lá, já tem gente sendo renovada. Já tem gente de mão levantada. Que é isso? É a glória. É a glória. É a glória. Receba mais. Receba mais. Deixa eu te dizer uma coisa. É possível que entre nós exista alguém aqui Manda mais, Jesus. Manda mais. Jesus falou aqui no meu ouvido, eu estou curando agora. Se prepare, você vai voltar para dar o testemunho aqui da cura que Jesus está operando agora. Se você não é batizado do Espírito Santo ainda, meu irmão, você não precisa de ninguém colocar a mão na sua cabeça. Começa a glorificar, que aonde você está, Ele te batiza aí hoje. Mas deixa eu falar aqui para um público específico. Tem muitos irmãos aqui que reconhecem que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Por conta disso, já integram esta igreja, que daqui a pouquinho vai se juntar aos anjos, aos 24 anciãos e aos 4 seres viventes para cantar àquele que é digno. Mas é possível que alguém aqui no meio dessa multidão ainda não tenha reconhecido o sacrifício do Cordeiro em seu favor. Escute, Jesus fez o que fez na cruz do Calvário em nosso benefício. E se você reconhecer o seu sacrifício, hoje você pode desfrutar da salvação e passar a ser parte integrante deste lindo coral que já começou a cantar ao único que é digno. Eu não sou evangélico, nunca vim à igreja a primeira vez. Jesus te ama, quer te salvar. Eu quero orar pela sua vida. Saia do seu lugar. Talvez você esteja aqui, mas olhe para dentro de si e reconheça: poxa, eu não sei se a trombeta soar agora, se eu vou. Meu irmão, não perca a oportunidade de refazer o seu pacto, a sua aliança com o Senhor. O escritor aos Hebreus disse: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aonde está a primeira pessoa? Se você é crente em Jesus e pode, dê uma olhada aí ao seu lado, por gentileza. Veja se nesse momento tem alguém próximo a você aí que ainda não fez uma aliança com Cristo.
e que quer se render a Ele, reconhecendo que o sacrifício dele na cruz do Calvário pode trazer para a sua vida a salvação. Existe alguém nessa noite? Venha. Jesus te ama, quer transformar a sua vida. Tem coisas que só o Cordeiro dá jeito. E diante da vida eterna, meu irmão, uma oração depois da morte, um culto não resolve. É agora a hora de reconhecer o Cordeiro como Senhor da sua vida, como o único que é digno. Aonde está você?